Olá, bom dia. Bom dia. Bem, tudo bom? Tudo. Vamos seguir com a segunda aula da semana. Hoje é um dia especial, dia do advogado, né? Coisa que muitos de vocês querem se tornar aí, né, após a conclusão da faculdade. Então, se comemora a fundação do curso de Direito no Brasil e se traz também essa ideia do dia do advogado. Na minha época em que eu fazia faculdade, ainda existia um pouco do chamado pendura. Hoje em dia, acho que não mais, mas alguns bares e restaurantes aceitavam contribuir com a causa e davam-lhe alguma cortesia, né, para o pessoal. E era divertido, porque era um momento também de reunir, né, se reunir com colegas, né, para fora da aula. Isso é importante também, né, a gente criar esses convívios aí de conversa, debates, né? Que está difícil nesse momento. A gente tem que explorar o meio digital, né? Tem que explorar o meio digital, seja ali com grupos de WhatsApp ou algumas outras coisas, né? Que às vezes até ajuda, né? Se for pensar, o WhatsApp, eu já tenho reencontrado tanta gente que em meios normais, presenciais, eu não viria, né? Pessoal de uma história mais antiga, assim. Então, mas mesmo assim é ruim isso, né? Não ter mais o contato com as pessoas. Não, com certeza não é bom de uma forma geral, né? Em termos de amizades, de família, de contatos, né? Mas a questão hoje já não é mais nem a pandemia, né? O problema é que a gente criou aí uma tecnologia disruptiva que está impondo esse cenário cada vez mais, né? Principalmente no âmbito jurídico, né? No âmbito judicial, né? Hoje você já não, né, basicamente nem precisa ter muito um escritório físico, né? Porque tudo é eletrônico, né? Qualquer processo que você vai entrar em qualquer tribunal do país, se não for um processo antigo, ele é eletrônico. Você faz uma audiência de qualquer lugar, né? São digitais. Então, é um meio que se transformou muito nesse contexto, né? E aí a gente tem que cuidar para ver se a gente não fica tão robotizado assim, né? E não perde o contato presencial também. E aí, então, gente, nós seguimos aqui no nosso contrato, né? Contrato de seguro, né? Contrato tão importante, né? E presente nas nossas vidas, né? De várias maneiras, né? A importância é um contrato que ele tem uma conjuntura justamente diferente, porque mesmo que a gente não conheça outros, ele é uma união. Ele é uma conjugação de indivíduos que contribuem para um fundo, e um fundo de solidariedade que vai ser usado por aquele que sofreu um sinistro. E aí ele vai resgatar valores desse fundo para poder compor os danos que ele sofreu diante de alguma eventualidade, né? Então ele tem esse vínculo de solidariedade e mutualismo, né? Onde todos colaboram e colocam valores num fundo, é muito importante. E no Código Civil, né, nós temos ali uma divisão entre seguro de dano, né? O Código Civil nos dá uma visão mais genérica. Depois, se a gente vai pegar seguro a seguro, né, a gente vai encontrar ou lei própria ou resoluções da SUSEP, entre outros órgãos, né? Só que, infelizmente, a gente não tem assim, um tempo para fazer essa exploração, porque a gente tem vários outros contratos na fila, né, que são a composição desse nosso semestre, né? Porque se a gente fosse explorar todos os seguros, a gente ia ficar meses aqui falando sobre isso. Então, o Código Civil ele traz assim, um regramento mais genérico para situações também que acabam sendo demandadas.
né? E desses genéricos a gente consegue particularizar alguns detalhes, né? Bem interessantes. E ali ele divide o seguinte: seguro de danos. Tá lá, eu já botei lá um slide para vocês, eu fiz essa divisão lá no slide que eu coloquei da aula passada. Ele tem ali seguro de dano, artigo 778 a 788, 778 a 788. E o seguro de dano ele se subdivide em dois fatores. Tá? Um deles é o seguro de coisas e o outro é o seguro de responsabilidade civil. Ainda que a gente vá falar pontualmente, agora vou começar a falar de seguro de dano, algumas coisas que eu estou falando aqui se aproveita também para um seguro de vida e vice-versa. Não é um bloco fechado, né? Mas é pela forma como está setorizado ali no Código Civil, mas não significa que sejam regras exclusivamente particulares de um ou de outro. Né? E o seguro de coisas, para que ele serve? Justamente para eu poder me precatar com agressões externas ao meu patrimônio, né? Ou às vezes até a minha pessoa. Ele serve para eu me proteger contra essas agressões externas, né? Que uma vez acontecendo, eu vou pedir ali uma reparação, um incêndio, uma batida de alguém que destrói meu carro, um roubo, um furto. Então, esse externo ele está coberto dentro dessa ideia de seguro de coisas. Por outro lado, existe também o seguro de responsabilidade civil, onde aí é o meu reconhecimento, né, em relação àquilo que eu posso produzir em termos de danos. Né? E aí pode ficar caro. Eu posso bater ali numa pessoa ali, matar a pessoa, posso alejar a pessoa, posso destruir todo o carro dela, e eu não quero desembolsar isso. Então, aquele risco que eu posso produzir, eu me precato contratando também o responsabilidade civil. Em casos de veículos automotores, é muito comum ter as duas coisas, né? Para agressão externa e também para aquilo que eu posso produzir. Mas nada obsta comprar só um ou outro, né? E tem também, depois, na sequência, a gente vai ver o chamado seguro de pessoa, que está ali nos artigos 789 a 802 do Código Civil. E aí o seguro de pessoa ele é basicamente o seguro de vida e também dá para acoplar ali o seguro de acidentes pessoais. Também aí fazem parte dessa outra divisão. Mas aí vamos começar pelo seguro de dano. Mais precisamente pelo seguro de coisas, com algumas regras interessantes que nós vemos ali no Código Civil sobre a composição, né? O que deve acontecer com esses contratos de seguro. Então, começando pelo seguro de coisas, nós temos características que eu vou anunciar aqui, vou comentando uma a uma, e vocês podem também, podem não, né, de preferência façam as suas contribuições, né, para a nossa exposição. Começando pela primeira característica do seguro de coisas, nós temos a seguinte ideia. A garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado. A garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato. Primeiro dado, né? Seguro não é para ter lucro, né? Você usar o seguro não é para você ter lucro. O seguro é para se ressarcir dentro daquele prejuízo efetivo que você teve. Se uma coisa fosse segurada por mais do que ela vale, isso acabaria talvez até... sim, posso repetir ali. A garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato. No momento da conclusão do contrato. Se eu segurar uma coisa por mais do que ela de nada, por mais do que ela vale, isso aí talvez até incentivasse o segurado a dar um fim
a dar um fim no próprio bem, né? Daqui a pouco eu vou facilitar uma exposição do meu carro, porque é melhor que roubem, furtem ele, do que eu botar para vender e aí ter que pagar comissão e etc. Então, recebo o seguro, estou lucrando bem mais. Isso aí quebra com o seguro, quebra com o sistema. Não é feito para isso. Está lá no artigo 778 do Código Civil. Por um outro lado, também da parte do segurador, está ali no artigo 781, tem uma regra que diz o quê? Você não pode segurar um bem por mais do que ele vale, visando um prêmio maior. Não. Esse teu carro aqui é 70 mil, peraí que eu vou botar 100 mil, que aí te beneficia, né, se o carro for roubado, mas também eu vou ganhar, vou poder cobrar um prêmio maior e vou ganhar uma comissão maior pela venda do seguro. Em vez de 2 mil, vai para 3 mil reais o prêmio. Isso também é uma fraude da parte da seguradora. E traz um lucro indevido e compromete o fundo. Não sei se estão fazendo de novo, mas tinha uma época que fizeram, a SUSEP tinha autorizado, depois vetou. Em relação a seguro veicular no Brasil, até pouco tempo o carro era o veículo era um bem que se desvalorizava muito. Interessante, né, que agora, no atual contexto, né, contexto de pandemia, o carro usado ele tenha sido valorizado e às vezes até permitindo que você atinja um valor similar ao momento da compra. Por quê? Porque está faltando peças. Está faltando peças no mercado. E hoje os carros estão todos recheados de tecnologia, os carros já têm chips, né? Computador de bordo, que já comanda uma série de outras questões. Né? E está faltando material para fazer esses chips. A Fiat aí tirou de produção alguns carros por conta dessa falta de material e da matéria-prima que está faltando no mundo. Né? Então, isso está fazendo com que tenha menos carros novos à venda. Os que estão vindo com valor muito alto. Né? Hoje, um carro, sei lá, o carro mais barato no Brasil deve estar na casa de quase 50 mil reais. Deve ser um carro bem pequeno, sem potência nenhuma, com nada dentro, né? E carros até que a gente teria como mais simples, hoje estão sendo vendidos a 70, 80 mil reais. Então, aí o usado começou a valer, né? O usado está valendo, né? Então, sobre essa ótica, muda um pouco as coisas, porque a tendência é que você compre um carro no Brasil e ele sofre uma desvalorização muito grande durante um ano, e ele acaba aqui sendo um bem mais consistente, ao invés de ser um produto de consumo, né? Que você pudesse trocar toda hora, enfim. Pelo preço dele, ele tem, você acaba fazendo um investimento muito alto. E aí tinha uma época em que a SUSEP autorizou que a indenização, por exemplo, fosse calculada ao percentual de 110% do valor da FIP do carro, né, quando ele fosse perdido. Mas por que 110%? Porque a FIP pode não representar muito bem o valor de mercado do carro, né? E esse valor ele pode ser alterado dependendo de estado a estado. No Rio Grande do Sul, o carro é mais caro que em São Paulo. Então, para não representar muita perda para o usuário que compra um seguro veicular de um bem que se desvaloriza muito rápido, se permitia que se pagasse um pouco mais do valor da FIP, né? Um pouquinho mais do que seria uma média de mercado, que nem sempre representa todo o mercado. Mas não para gerar lucro, né? Mas sim para não deixar o segurado tão desprovido de capital, porque
o valor que você recebe de um carro, dependendo do tempo e da idade dele, você não compra um novo. E às vezes nem compra um usado com aquele mesmo tempo de uso. Então, é uma ideia de diminuir a perda patrimonial do segurado. Ok aqui? Ok. Uma segunda característica. Mais de um seguro sobre o mesmo interesse contra o mesmo risco. Mais de um seguro sobre o mesmo interesse contra o mesmo risco. Artigo 782 do Código Civil. Isso é permitido desde que sejam olhadas algumas condições. Você poderia, talvez, fazer um seguro de um carro contra furto com uma seguradora A. Ocorreu o furto, você ganha ali o valor do carro. Você faz com a seguradora B, o mesmo seguro do mesmo carro contra roubo. Não vai ter bis in idem, né? Você não vai ganhar duas vezes o mesmo valor de seguro, por quê? Porque as causas de ativar o seguro são diferentes. Um é roubo, o outro é furto. Mas e se eu fizer com a seguradora A um seguro para o veículo contra roubo e furto, eu posso fazer com a B para roubo e furto, aí meu carro é roubado, eu cobro da A todo o valor do carro e da B também? Não. Porque aí vira loteria e aí o seguro perderia a seriedade. O bis in idem não pode. Então, você tem que informar a elas que você está fazendo isso. De forma que, na melhor das hipóteses, aí elas vão te pagar parcialmente. Uma paga uma parte, outra paga a outra. Nada obsta você fazer seguros parciais. Com a A, 50% do carro, com a B, 50% do carro. Ou, às vezes, você tem um empreendimento tão grande e não quer arriscar só com uma seguradora, e aí você não quer arriscar só com uma, e divide um pouco, né, parcialmente, o risco com outras, né? Mas aí cada uma vai pagar numa proporção. Então, é permitido desde que não haja essa duplicidade de pagamento. Para haver essa duplicidade, somente em seguro de vida. Você pode fazer um seguro de 1 milhão com a seguradora A e 1 milhão com a seguradora B. Mas não vai ganhar duas vezes sobre evento morte? Não, porque a vida não tem limite de valor. Assim, a vida não tem um valor específico, né? A ideia de dar um valor à vida é uma coisa muito subjetiva, né? Então, eu nem precisaria avisar, poderia ter seguros diferentes de vidas com seguradoras diferentes e ganhar tudo em relação a cada uma delas por conta do evento morte. Ok? Artigo 782 do Código Civil. Terceira característica. O risco compreende todos os prejuízos. O risco compreende todos os prejuízos.
inclusive aqueles derivados de atos empregados para evitar o sinistro. O risco compreende todos os prejuízos, inclusive aqueles derivados de atos empregados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. Evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa, artigo 779 do Código Civil. O que acontece aqui? Eu não posso, como segurador, desestimular o segurado a cuidar do bem. Senão eu amplio a faixa de risco. Então, daqui a pouco ali, deu um incêndio ali numa casa e para controlar o incêndio é preciso chegar num espaço X ali, para isso tem que derrubar uma parede. Aí lá vai o segurado, derruba a parede e consegue controlar o incêndio e evitar um prejuízo bem maior. Aí, na hora dele pedir a reparação, a seguradora diz, não, mas a parede tu derrubou porque tu quis, não foi um acidente, foi doloso. Não, derrubei ela para poder acessar a fonte do problema. Que podia nem ter acessado, mas ele tentou salvar o bem. Só que ele não conseguiu, ou conseguiu. E isso tem que ser ressarcido. Senão, o que acontece? Meu carro está começando a pegar fogo, está saindo uma fumaça, ou nem está pegando fogo. Quer saber? Vou deixar aí, nem vou chamar ninguém. Tá? Deixa pegar fogo, deixa explodir. Afinal, tem seguro mesmo. Não é essa a ideia do seguro, né? Uma coisa é você se precaver contra infortúnios, outra coisa é você se mostrar totalmente inerte a problemas em andamento, né? É você se tornar um total descuidado em relação a você e ao patrimônio, né? Aí já é uma faixa de risco bem diferente. Eu tive uma vez um caso de um cliente, ele tinha vans, né, que ele fazia transporte ele fazia alguma coisa de fiscalização de obras, era um terceirizado, então tinha funcionários e materiais, aí tinha essas vans onde ele ia nas obras e tal, enfim, era uma empresa. E uma dessas vans nem era vans, era uma Kombi até. Ela começou a incendiar. Tem uns carros aí que são campeões de incêndio, né? Tinha um aí que era o Tipo. O Tipo já tinha um histórico ruim na Europa, né? Mas na época não tinha internet nem nada, e veio para o Brasil como um grande carro. Na verdade, ele era todo problemático e tinha até uma associação de vítimas do Tipo, que às vezes ele incendiava. E Kombi também sempre teve um históricozinho de Kombi pegando fogo. E uma dessas dele aí estava incendiando na rua, e aí os funcionários saíram, pegaram ali o extintor e tal. Atacaram o fogo, né? Parece que conseguiram controlar ao menos o fogo. Aí ele levou numa concessionária lá, levou em 3, né? Os caras disseram, não tem, queimou ali parte do motor, perda total, o conserto sai mais caro do que o custo do carro. E mandou esses 3 orçamentos para a seguradora, e a seguradora disse, não, eu tenho sim como consertar. Tem uma empresa lá nossa, credenciada lá, que conserta. Tipo, conserta. As concessionárias falando que o conserto ia sair 25 mil, e ele achou estranho lá, nunca tinha ouvido falar o nome da empresa e tal. A empresa ia fazer um conserto por 2.000, 2.500. Aí ele foi atrás para ver que empresa era. Era uma oficinazinha bem chinfrim, de fundo de quintal, né, onde você vai dar para arrumar um carro que já se incendiou, né, e que vai vir consertado no limite. Imagina, se incendiou antes, vai explodir agora. E a seguradora queria empurrar isso, né? E aí se mostrou, por A mais B, que não, é perda total, então tem que pagar o valor do seguro total. E eu disse, né, que se tu tivesse ficado parado e vendo o teu carro incendiar, era melhor, porque aí consumia tudo, né? E tu não teria esse problema. Aí tu quis ajudar, quis fazer uma coisa, e os caras pegam um carro que não restou nada de útil nele para dizer que vão reativar ele. E pior é que deve ter feito isso mesmo, né? Porque deve ter ficado com a carcaça do carro, né? Ou pelo menos o que restou dele, pago a indenização do cliente,
E depois deve ter dado ali uma engambelada para vender depois. Nesses carros aí que vêm os salvados aí, que vêm desses acidentes e tal, né? Dão umas engambeladas ali e tocam ficha. Então, aqui, artigo 779, Código Civil, essa característica. Uma outra aqui, a quarta. Não se inclui na garantia o sinistro derivado de vício intrínseco. Não se inclui na garantia o sinistro derivado de vício intrínseco da coisa, não declarado pelo segurado. Não se inclui na garantia o sinistro derivado de vício intrínseco da coisa, não declarado pelo segurado. Eu comprei um carro, esse carro dá barulho no motor, tem problema no motor, e eu vou fazer um seguro, e aí eu vou acionar o seguro para me dar um outro carro, consertar o motor. Não é para isso que serve o seguro. Artigo 784, Código Civil. O vício intrínseco da coisa, você reclama lá com o fabricante. Ou se já passou a garantia, é uma outra ideia. Isso já era um problema pré-existente. Você não está se protegendo contra esse problema interno dele, mas sim contra risco eventual e causas externas. Aquela coisa que você já sabia que existia, tinha que informar a seguradora no ato de contratação. Artigo 784 do Código Civil. O único seguro que me parece que é feito para cobrir isto é o tal do garantia estendida. Que, dependendo da loja, aí tem uma pressão total, então ainda tem que conferir se não saiu na nota. Tem lojas aí que já o vendedor já te manda tu comprar, e aí tu diz não, aí vem mais um outro, diz para tu comprar, e tu diz não. E no caixa ainda tentam te empurrar de novo, e tu diz não. Bom, mas o produto já tem uma garantia, né? Às vezes 1 ano, 2 anos. Eu não quero ampliar ainda mais um dever que é do fabricante, né? Porque ainda que passe a garantia de um produto, ele tem um limite de tempo razoável esperado por ele, né? Você não compra uma TV para depois de 1 ano ela apresentar problemas de desgaste de peças, quando isso deveria demorar anos a fio. Uma geladeira também, uma secadora, uma lavadora de roupa, etc. Então, ainda que se esgote uma garantia, existe uma confiança despertada no consumidor que pode gerar briga por obsolescência programada, né? Quer dizer, a coisa é feita para durar menos, só que no marketing, na publicidade, é feito com durabilidade. Então, o seguro garantia estendida acaba sendo isso, né? Você paga um seguro para acionar o fabricante a consertar o produto, que apresentou um desgaste prematuro, que na verdade é uma responsabilidade natural dele, mas tu não quer fechar o pau, né? Não quer entrar na justiça, ficar brigando. Então paga ali um seguro e joga às vezes por uma estrutura mais cômoda, né? Quinta característica. Subrogação do segurador nos limites da indenização paga contra o responsável pelo sinistro. Subrogação do segurador nos limites da indenização
paga contra o responsável pelo sinistro. Artigo 786 do Código Civil. No seguro de danos, na medida em que a gente invoca o seguro para cobrir aquilo que nos atingiu externamente, a gente faz uma cessão de direitos ao segurador, de forma que ele possa cobrar desse causador o prejuízo que ele nos realizou. Então, existe uma ação regressiva do segurador contra o causador do dano. Então, o sujeito bateu em mim, destruiu meu carro, mas eu não quero entrar na justiça contra ele, por isso que eu tenho seguro. Acionei o seguro fez o conserto, R$20.000, aí ele pega e entra com uma ação contra o causador do dano, para cobrar dele esses R$20.000. Era um direito que eu tinha, só que eu não posso, né, entrar pedindo o ressarcimento dos danos do carro e, ao mesmo tempo, querer que a seguradora pague isso, porque aí eu vou ganhar 2 vezes. Então, eu recebo o conserto da seguradora e ela cobra lá de quem me causou o dano. Nem sempre ela consegue fazer isso, né? Em alguns casos só. Isso não se aplica para seguro de vida, né? Quer dizer, eu não posso cobrar de quem matou meu cliente no seguro de vida. Isso não pode acontecer, é só para seguros de danos mesmo. E aqui diz o seguinte, no 786, parágrafo 1º. Salvo o dolo, aquele desejo de realmente quebrar a coisa, de estragar a coisa segurada, de provocar o prejuízo. E dolo afasta a indenização, artigo 762 do Código Civil. Então, salvo o dolo, não há regresso, não há esse direito de regresso da seguradora quando o causador do dano for o cônjuge, o ascendente ou descendente do segurado. Artigo 786, parágrafo 1º, quer dizer, eu tenho meu carro, aí emprestei para o filho, e o filho capotou, entrou num poste, enfim, etc. Não porque estava embriagado, mas porque fez. Aí a seguradora me paga o valor do carro e entra contra o meu filho. Não faria sentido esse seguro, né? Então, salvo se esse filho tivesse vontade de destruir o carro, né? Eu vou detonar esse carro, bom, aí é uma outra ideia. Mas sendo por culpa, né, um ascendente, um descendente ou cônjuge do segurado gerando o dano, não dá direito ao segurador ao regresso. Tem que ser um terceiro fora desses 3 aqui. Do cônjuge, do descendente e do ascendente. Ok aqui? Certo? Bom. Então, gente, agora nós vamos para, ainda dentro do seguro de dano, nós vamos para um outro grupo mais emocionante, mais interessante ainda, que é o caso do seguro de responsabilidade civil. Seguro de responsabilidade civil. Que está lá no artigo 787 do Código Civil. Até agora era seguro das coisas. Seguro de coisas. Seguro de coisas pensando naquilo, no externo atingindo o meu patrimônio. Agora eu sou o problema. E não só em relação ao meu patrimônio, mas em relação a outros.
E como eu não quero desembolsar o que eu sou capaz de fazer aos outros, eu contrato esse seguro. Que às vezes pode ser separado ou não. Esses dias até um amigo meu que ele mora nos Estados Unidos. Ele tem uma visão assim bem anticonsumista, apesar de ganhar bem. E ele tem um carro lá antigo, uns 15 anos o carro dele está até batido, ele nem conserta. E ele tem seguro de responsabilidade civil. Ele diz: cara, meu carro é tão velho, está tão ruim, quer dizer, se eu botar à venda aí não vou ganhar nada. Não faz nem sentido eu pagar por um seguro de danos. Se eu destruir ele, destruir. Se alguém destruir ele, destruiu. Agora, claro, eu sou capaz de gerar danos a outros, e aí a conta pesa. Então, eu contratei só seguro de responsabilidade civil, que é aquilo que eu posso produzir em outros. E aí torna o meu prêmio mais barato. É uma opção de cada um. Às vezes nem vale a pena, você vai fazer um seguro com um prêmio muito alto para um carro que vale muito pouco, né? Por exemplo, né? Melhor não ter o seguro. Mas isso é da avaliação de cada um. O Código Civil, ele tem vários dispositivos aqui, muito duros, com segurado, que deixa assim meio escancarado a pressão das seguradoras na hora ali da redação da lei, né? Aquele lobby ali, aquela presença dentro do Congresso, né? Dentro do Poder Legislativo, para deixar algumas coisas do jeito que elas gostariam que ficasse. E olhando ali o Código Civil, a gente, né, pensa o seguinte: olha, tem várias coisas aqui que o meu comportamento como segurada é quase como caminhar sobre ovos, né? Qualquer coisa que eu não falar aqui, não fizer, eu já perco o seguro, né? Que horror isso. E muitas vezes não é nem dolo, não estás antenado a esses fatores e nem é advertido, né? Porque se alguém faz um contrato de adesão contigo, né, já começa aí, segura por apólice. E aí o restante do seguro te manda num contrato de adesão. Onde tem cláusulas restritivas, elas têm que vir com um destaque. Não adianta eu pegar e fazer uma cláusula restritiva com a mesma letra do mesmo tamanho do resto do contrato, porque eu vou ler ali por cima e não vou ver nada. Então, cláusula restritiva, no mínimo, tem que vir em negrito e num tamanho maior, que é para chamar a atenção mesmo. Isso é a cooperação, né, exigível de quem faz um contrato. E aí o que acontece? Né, esse caminhar sobre ovos, né, vamos dizer assim, da parte do segurado, ele acabou se tornando tão rígido que a jurisprudência começou a amenizar algumas coisas. Né? Ela fez uma interpretação dizendo: não é bem assim que o sujeito perde. Não é tão automático assim que o sujeito vai perder o seguro. O primeiro desses casos aqui aparece ali no 787, parágrafo 1º do Código Civil, e diz o seguinte: comunicar o fato ao segurador de imediato. Bati meu carro, tal, causei danos a outro, né? Eu contextualizei aqui dentro de uma ideia de responsabilidade civil, né? Quando eu estou gerando problema, mas não que não pudesse ser aplicável ao seguro de danos em si, ao seguro de coisas. Né? Houve um acidente, aí de imediato eu tenho que comunicar ao segurador. Tá, mas e se eu não comunicar de imediato? Deixe passar alguns dias, uma semana. Eu perco o seguro? Eu perco a cobertura? Pelo código está dito ali que sim. Dá a entender que sim. Mas aí a jurisprudência vai entender, a melhor interpretação judicial vai dizer o seguinte: isso só eximiria a responsabilidade de cobertura do segurador se ele puder provar que a atuação dele, ao saber de imediato do dano, minimizaria esse dano.
Houve uma batida tal. Bom, mas se esse conserto já fosse feito agora, o carro lá da vítima não teria o motor todo comprometido e seria perdido. Alguma coisa nesse sentido. Porque, do contrário, se eu comunicar hoje, eu comunicar daqui a 10 dias e as coisas continuariam iguais, não tem sentido dizer que eu vou perder a cobertura. Então, existe aqui um ônus de prova da seguradora mostrar, afinal de contas, se a falta do imediato te acarretou que prejuízo em relação ao dano, em relação ao bem em si. Não houve nenhum, não mudou o status das coisas, elas continuariam estragadas do mesmo jeito. Então, não é tão imprescindível assim. Melhor não fazer para não comprar briga, né? Porque daqui a pouco tem que entrar em juízo para resolver isso. Mas, se tiver que comprar, caberia a eles a mostrar se eles poderiam agir em tempo com essa informação imediata, de forma a evitar um alastramento de prejuízo. Então, amenizando um dispositivo mais duro, né? Vocês conseguem entender? Tudo ok? Uma outra aqui que diz o seguinte: proibição de reconhecimento de responsabilidade pelo segurado. Proibição de reconhecimento de responsabilidade pelo segurado, ou confissão, ou transação, ou pagamento de indenização direto à vítima. Proibição de reconhecimento de responsabilidade pelo segurado, ou confissão, ou transação, ou pagamento de indenização direta à vítima, sem anuência do segurador. Sem anuência do segurador. Artigo 787, parágrafo 2º. Bom, aí a gente pode pensar várias coisas. Por que existe essa regra? Entre outras coisas, para não impedir a seguradora de realmente provar que o segurado seja inocente. Nós estamos falando de responsabilidade civil, né? Então, temos um cenário em que, num primeiro momento, está a indicar que o segurado é o culpado por geração de danos a terceiros. Então, ele tá, né, já desponta aí como culpado. Mas e quem disse que realmente ele é culpado? Isso é um primeiro olhar. Às vezes, diante do acidente, a pessoa fica meio boba, né? Meio perturbada e tal. E quem disse que é? Na seguradora, ela tem lá os funcionários dela que liquidam o dano, né? Observam onde bateu, como bateu, para realmente dizer, realmente o dano veio daí. Não existe o dano, existe o prejuízo, tem que pagar. Então, ela tem o direito de fazer isso. Aí a gente também tem aquelas coisas de Brasil, né? Não é a regra, mas tem. Né? Seja por dolo, seja por, sei lá, qual outro estímulo, né? Mas eu já vi histórias de gente que diz, o sujeito me bateu e aí ele era mais humilde, e aí ele me pediu e eu aceitei em colocar como sendo eu o culpado, porque daí a seguradora vai pagar o meu prejuízo, vai pagar o dele, e aí ele me pagava a franquia. E aí estava ok. Não pode, seguro não é feito para isso, né? Isso compromete o fundo. Na verdade, o cenário real desse exemplo que eu dei é de uma cobertura dos danos do carro do segurado, com direito de regresso da seguradora contra o causador do dano. E aqui eu estou fazendo a seguradora pagar 2 danos. E tudo isso porque ela não teria dado anuência. Agora, claro, se ela der anuência, vai lá e paga o carro.
Vai lá e pode transacionar. Vai lá e pode dizer que foi tu. Né? Pega uma prova disso, beleza. Aí ela tem que marchar com o pagamento. O problema é se faltou essa anuência. Tá, e se eu fui lá e paguei o cara, já bati no cara e já achei que era meu o dano mesmo, já dei lá um cheque para ele, já dei um dinheiro para ele fazer o conserto e agora eu quero me ressarcir disso. Se ela não deu anuência, talvez isso vire ação judicial, e aí a gente vai ter que provar que realmente o segurado era o culpado. Às vezes pode ser, o segurado passou no sinal vermelho, sim, mas a vítima vinha a 100 por hora na cidade. Ela é mais culpada do que o outro. Ou existe uma culpa concorrente, cada um assume o seu prejuízo. Coisas que fariam que a seguradora pagasse menos. Tem um enunciado 373, da 5ª jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Essas jornadas do Conselho da Justiça Federal, às vezes eles fazem consumidor, civil, processo civil, reúnem experts, professores, para ficar debatendo lá em Brasília, em mesas, né, setorizadas, enunciados que ajudariam o STJ a pensar e refletir sobre determinadas situações. E num desses enunciados sobre esse tema aqui, eles disseram o seguinte, olha, esse reconhecimento do segurado frente à vítima, sem anuência da seguradora, não faz ele perder a cobertura. O que acontece é que isso não tem eficácia perante ela. Quer dizer, ela não precisa se submeter a esse reconhecimento, mas não significa que ela não vai pagar. Porque judicialmente, se houver esse entrave, eu posso mostrar que eu realmente era o culpado, só que eu me adiantei. E às vezes até posso ter pago um valor superior ao valor de mercado para o conserto daquele bem, e aí talvez eu vá ganhar menos. Né? Pode haver essa disputa, mas aí se afasta o quê? Se afasta aquela ideia pesada, né? Vai perder o seguro, vai perder a cobertura. Por uma amenização, né, da doutrina e da jurisprudência dentro desse contexto aqui. O melhor é não fazer, né? Mas se foi feito, a gente tem que buscar uma solução. Ok aqui? Outra questão aqui, outro tema. Denunciação à lide. Denunciação à lide da seguradora. Denunciação à lide da seguradora. Pode repetir, professor? Sim, é denunciação à lide da seguradora. Às vezes eu não estou ouvindo meu fone, que pode não estar bem conectado. Se alguém me falar algo e eu não responder, a gente manda aqui no chat. Denunciação à lide da seguradora. Artigo 787, parágrafo 3º. Denunciação à lide também, sob qual risco? Sob pena sob pena de perda de indenização. Então, aí a seguradora lá no contrato coloca o seguinte, em caso de responsabilidade civil, uma vez acionado o segurado pela vítima do evento, acionado judicialmente, o segurado deve promover a denunciação à lide da seguradora. E se não promover, perde direito à cobertura. É outra regra pesada, né? É o tudo ou nada, ou faz ou não faz e perde tudo. Tinha uma discussão sobre isso, à luz do Código de Processo Civil anterior, no já revogado artigo 70, inciso 3º, no sentido de, se eu sou acionado pela vítima, eu tenho que fazer a denunciação à lide da seguradora, de forma que essa sentença ela vai ter duas partes. A parte em que eu sou condenado perante a vítima,
e a parte em que a seguradora é condenada a me ressarcir o que eu tenho que pagar à vítima. Então, são dois títulos executivos, um da vítima contra o segurado e outro do segurado contra a seguradora. E aí, então, sobre a égide ali do CPC antigo, tinha ali uma turma ali em menor número que dizia: se for demandado pela vítima, tu tem que denunciar a lide a tua seguradora, senão tu perde o seguro. Tá, e se eu não fiz isso? Hoje, com mais razão, isso é desnecessário. Nós temos um artigo no CPC novo, CPC de 2015, no artigo 125, inciso 2, artigo 125, inciso 2, que diz o quê? Que a denunciação à lide, ela é facultativa. Tu não perde o direito de ação contra a seguradora. Poderia responder perante a vítima, depois acionar a seguradora. A questão é que só tem que cuidar que o prazo de prescrição de seguro é muito curto, né? Ele é 1 ano a contar da ciência do dano. Então, não sei se nesse ínter aí o processo contra a vítima já vai estar acabado e aí o segurado que acionar a seguradora, uma outra demanda, daqui a pouco prescreveu o direito de ação. Então, tem que só cuidar esse tempo aí. Eu não acho estratégico deixar de denunciar. Eu acho que se o sujeito tem seguro, foi acionado pela vítima, denuncia a seguradora, para fazer ela ressarcir, né, o que o segurado gastar. Melhor estratégia é essa. Mas, se não optar por esse caminho, também não perderia a cobertura, né, pelo menos enquanto não tiver prescrito o direito de demandar o seguro. E aí se controla a rigidez do dispositivo, né, do 787, parágrafo 3º do Código Civil. Um outro item aqui é a falência do segurador, artigo 787, parágrafo 4º. A vítima te aciona e tu diz: não, eu não vou pagar porque minha seguradora para a qual eu paguei, ela faliu. O problema é teu com a tua seguradora. Se a seguradora falir, assim, entre aspas, né, isso não afeta o direito da vítima de buscar a indenização contra o causador do dano. Artigo 787, parágrafo 4º. Um outro item aqui é efeitos do contrato de seguro perante terceiros. Efeito do contrato de seguros perante terceiros. Tinha se criado uma jurisprudência, né, uma leitura aí de boa-fé objetiva e função social do contrato, no sentido de que a vítima, sabendo que o causador do dano tem patrimônio, que a vítima poderia, que o causador do dano tem seguro, que a vítima poderia entrar diretamente contra a seguradora do causador do dano. Um cara me bateu, destruiu um monte meu carro, aí eu já olho ali para o carro dele, já imagino que ele nem tem dinheiro para me pagar, até porque o dele está destruído também, ele teria que ver o carro dele. Se eu entrar com uma ação contra ele, não vou conseguir executar. Mas daí eu descubro que ele tem seguro. E aí eu entro contra a seguradora, sem ele estar presente, sem ele ser demandado. Por quê? Porque afinal ela está ali.
Ela está ali para cobrir esse risco que o segurado gera. Então, tem uma função social desse contrato de seguro, que é estar ali para cobrir uma série de prejuízos por qual a seguradora foi contratada. E ganhavam. Faziam uma ação direta contra a seguradora do causador do dano, cobrando dela, porque contra o causador, por vezes, não teria sentido, não se chegaria a lugar nenhum, então vai direto com quem tem para pagar. Aí, o que acontece? Isso durou um tempo, até que, em 2015, depois de muito choro das seguradoras, foram lançadas 2 súmulas do STJ com mudança de interpretação. 2 súmulas do STJ. Uma delas, a súmula 529, e outra, a 537. A 529 do STJ dizia o quê? Não cabe acionar direta ou exclusivamente a seguradora. Ou seja, até posso acionar a seguradora, mas junto com o causador do dano. Vou criar ali uma espécie de litisconsórcio passivo. Ah, mas por que não pode acionar direto a seguradora? Porque isso afeta a ampla defesa dela. Ela precisa da presença do segurado ali, até também para poder fazer a prova eventual de que o segurado não foi o culpado. E que culpado mesmo é a vítima que hoje está demandando a cobertura. E se ela não puder explorar isso, ela tem a defesa dela comprometida. Então, não dá mais para acionar sozinho a seguradora. Então, tem que acionar ela, se quiser, mais o segurado, o causador do dano. Outra questão vejam que a ideia aqui era explorar o que os efeitos do contrato perante terceiros saindo daquela linha segurado-segurador, absorvendo o que o contrato tinha de benéfico também para terceiros atingidos pelo segurado. E isso foi, de certa forma, um pouco contido, né? Sobre uma regra processual demandando a presença do segurado e da seguradora. E existe a súmula 537, que diz o seguinte: já vou entrar na pergunta da Roberta. Se a seguradora aceitar a denunciação da lide ou começar a contestar o pedido do autor vítima, ela pode ser condenada solidariamente. Quer dizer, daqui a pouco a seguradora ela não se opõe em pagar a indenização, porque na denunciação à lide eu tenho uma lide resistida. Eu chamo a seguradora na denunciação à lide, mas ela pode se defender dizendo que não, no contrato esse tipo de risco não está em jogo. E aí pode ser que eu seja condenado perante a vítima e não tenha nada para cobrar da seguradora. E aí também, enfim, a seguradora sai sem pagar nada. Mas se ela aceita a denunciação, ok, a apólice diz isso mesmo, né? Mas então eu vou fazer a defesa do segurado para mostrar que ele não agiu com culpa. Tinha uma época até que elas contratavam escritórios. O segurado nem podia contratar um advogado. Se ele fosse demandado, tinha que usar o advogado contratado pela seguradora. Aí a SUSEP cortou essa onda aí de fornecimento de advogados. Mas nada obsta ela entrar na defesa da ausência de culpa do segurado. E uma vez entrando nesse perfil, ela vai ser condenada solidariamente. Aí vem a pergunta da Roberta. Prazos de 1 a 3 anos para prescrição do direito de ação e 30 dias para a seguradora pagar a indenização. E nos casos de falecimento do segurado. Nós temos um prazo geral de prescrição de seguros que é de 1 ano, né? Principalmente esses aí, responsabilidade civil e coisas. Em se tratando de seguro de vida, tem até 3 anos de prescrição a contar da morte do segurado. Não sei se era essa a tua pergunta. A pergunta da Roberta. Então, no seguro de vida existe essa amplitude, DPVAT também é 3 anos. Mas fiquem de olho sempre no 1 ano, porque isso já era no Código Civil de 16,
que foi elaborado, foi construído no século XIX, e vejam que de um código de início de século XX, o mesmo lobby de tempo foi mantido, né? Mas é um dos menores tempos em termos de prescrição civil, essa estrutura envolvendo seguradoras, principalmente ali o prazo de 1 ano para pedir, no mínimo administrativamente, a cobertura de uma indenização, né? Então, vocês já vejam que o poder de fogo dela, em termos de pressão legislativa, é muito grande. Bom, um outro tema, que aí também é bem interessante, esse aqui já é um pouco mais complicador, em termos fáticos. E ele diz o seguinte: a perda da cobertura, né, de novo, tudo ou nada, artigo 766 do Código Civil, de novo, tudo ou nada, diante de declarações falsas ou inexatas pelo segurado, que possam influir na aceitação ou no valor do prêmio. Declarações falsas ou inexatas pelo segurado que possam influir na aceitação do seguro, né, ou no valor do prêmio. É uma regra que cabe para qualquer tipo de seguro. Diz o artigo 765 do Código Civil que entre segurado e seguradora deve existir boa-fé. Isso significa que deve existir transparência, né? Quanto mais informação você tem que dividir isso a ambos os lados. Aí já começa, então, a primeira ideia. Isso gera perda do direito à indenização? Informações falsas ou inexatas? Até que ponto? Como é que fica? Você perde a indenização, mas continua tendo que pagar o prêmio, inclusive, porque você não foi transparente. O que acontece? Vamos pegar o caso de veículo, né? Seguro de veículo. É um seguro que o brasileiro faz muito. Pergunta-se ali no questionário, né, quem é o motorista? Ou pelo menos quem é o motorista principal durante a maior parte de uso do carro. É um sujeito de seus 50 anos. Ok, valor é X, do prêmio é X. Se eu botasse, não, o motorista que fica mais tempo usando é um rapaz de 18 anos. É uma faixa muito grande, né, 18 aos 30 e pouco, de risco de acidentes, porque é um volume onde se concentra muito acidentes de carros, né? E por mais que a pessoa se diga cuidadosa, não tenha a mesma experiência de um motorista, né, de mais idade, isso vai fazer com que o prêmio seja mais elevado e às vezes bem mais elevado. Bom, se você diz, quem é o motorista na maior parte do tempo é um rapaz de 18 anos, aconteceu o acidente, beleza, pagou. Aí você diz, não, só tem um único motorista que tem 60 anos. Aí houve um acidente. E na direção estava um rapaz de 18 anos com carteira. Aí eu pergunto para vocês, perde ou não perde a cobertura? O motorista era outro. O que vocês acham se nesse caso Pode repetir, perde professor? ou não perde? O que está valendo?
Eu acredito que, se comprovado que era o menino de 18 anos que usava frequentemente, perde sim, mas tem que haver essa comprovação. Exato. Aí nós vamos ter que dividir a coisa em dois mundos. Nós vamos ter que dividir a coisa em dois mundos. Primeiro é uma eventualidade. Um rapaz de 18 anos está dirigindo o carro e, nesse momento, houve um acidente. E ele tinha carteira, não tinha por que não entregar para ele, não tinha habilitação. Estava liberado e você entregou. Outra coisa é você mostrar que, na verdade, era só ele que usava o carro. O segurado até nem andava mais, tinha problema de visão. Então. Aí você escondeu bastante o fator risco. Né? E isso pode levar, mesmo judicialmente, a uma perda da cobertura. Às vezes é um pouco mais inteligente também para as seguradoras fazerem o quê? Percentuais. Né? Para não ficar o tudo ou nada, né? Porque aí chega na mão do juiz e diz, mas aqui ele teria faltado com uma informação, mas daí ele não vai perder tudo. Né? E qual é o fator de risco que isso realmente representava? Daqui a pouco foi um acidente leve na cidade. Né? Diferentemente de um acidente noturno na estrada ou à noite, de madrugada, com mais violência, por um rapaz de 18 anos, coisa que não aconteceria com um motorista de 60. Então, também tem que avaliar as condições da peça, né, como isso aconteceu. Mas o fato é que uma saída interessante, né, que eu já vi seguradoras fazer, era botar percentuais. Né? Se o motorista que estava dirigindo era outro, menos 10%. Se não sei o que outro fator, menos 15%, menos 20%. Quer dizer, a pessoa recebia menos 10% do valor total da indenização, já renunciava a uma ação e ficava quieta, e era isso. Né? Nem ia para a briga para recuperar o restante. E era entendido ali como um percentual razoável de contexto por essa falta de informação que muitas vezes é dolosa. E por que, como assim, informação dolosa? Porque nesse mesmo dispositivo, no parágrafo único, está dito o quê? Se não houver má-fé. Pode haver o caso de informações falsas ou inexatas, se não houver má-fé. E se não houve má-fé, o que tu faz? Tu cobra a diferença do prêmio que seria para aquele grau a mais de risco que foi incorporado. E paga a indenização. Mas como era um sujeito de 18 anos, então teria um acréscimo aqui de mais 1.000 no prêmio. Então, abate esses 1.000 do valor da indenização a ser pago. Então, quer dizer, é um dispositivo que começa rígido, mas depois o próprio dispositivo tem uma amenização, porque às vezes, não é um oráculo, às vezes, para saber de todos os detalhes que te circunscrevem. Né? Teve um caso, uma vez, aí, de um produtor rural, ele contratou um seguro. Ele foi pegar um financiamento no banco, né? E aí, seguidamente, a gente vê no banco aquela coisa, né? Do gerente, eu te ajudo, tu me ajuda, né? O financiamento sai, mas tu tem que, né, criar uma parceria aqui com o banco, tal, pegar um cartão de crédito, contratar um seguro de vida, tal. Aí, tá, né? Enfim. Aí ele contratou lá um seguro de vida. Não era bem a ideia dele, não foi no banco para contratar um seguro de vida. Aí houve ali um relatório dizendo, o que você tem de doença e tal. E, não tenho doença nenhuma e tal. Se ele começasse a botar tudo, ele não ganhava o financiamento, que era o que ele queria. Ele não queria seguro, ele não foi no banco para comprar seguro. Então ficou uma coisa meio venda casada. Assim. E aí ele morreu meses depois, e aí isso foi a juízo. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu o seguinte, olha, ele pode não ter sido lá totalmente sincero, porque ele já tinha uma cardiopatia, mas ele não esperava morrer nesse período, né? Tanto é que ele pegou dinheiro para investir na produção, e realmente investiu.
Ele esperava trabalhar normalmente e colher depois os frutos desse plantio, né? Então, embora ele não tenha dito que tivesse cardiopatia, não estava na ótica dele que isso realmente fosse um grau de risco tão iminente, né? E aí, o que o tribunal disse? Olha, diante das coberturas securitárias, a seguradora vai cobrir o saldo devedor do financiamento, só não vai pagar aquele valor de indenização à família, né, que era um valor pequeno até, pelo dano-morte, porque também não foi assim tão sincero, né? Eles fizeram assim, uma decisão meio salomônica, né? Meio metade, né? Então a seguradora cobra o saldo devedor, mas não precisa pagar o valor da indenização, que era a parte menor e que não era o objetivo dele. Então ficou assim uma declaração falsa amena, né? Vamos dizer isso. Agora, não seria, por exemplo, uma declaração falsa... Seria uma declaração falsa você dizer, não, meu carro ele fica na garagem à noite, na minha residência. E aí o carro é furtado na frente da residência e vai lá o funcionário da seguradora e diz, olha, nem garagem tem. Pô, você deixar um carro à noite em Porto Alegre é altíssimo risco, né? Isso, às vezes, pode nem ser o caso de aumentar o prêmio. A seguradora dizer, não vou nem segurar, né? Então, aí já é o tipo de falsa informação que já levaria também à perda de cobertura, né? Mas vejo que existe aí uma análise, né, muito interessante em cima desse contexto, né, do limite do falso e do verdadeiro e o que leva à perda ou não de cobertura. No caso de seguro-saúde, por exemplo, que é a Lei 9.000, Seguro-saúde, Planos de Saúde, Lei 9.656, de 98, tem lá um artigo 11, diz o seguinte: quando você entra num plano de saúde em relação a doenças pré-existentes, que já existem, você pagaria, né, o seu prêmio, sua mensalidade, iria pagando, mas até fechar 2 anos de carência, que eles podem fazer ou não, até fechar 2 anos de carência, você não teria cobertura para essa lesão pré-existente, porque é como se fosse um vício, né, intrínseco, né, já vem com ele. Então, você já sabe que tem uma doença, vem com ela, então, teoricamente, não poderia exigir cobertura para essa doença durante esse período de 2 anos aí, embora você continue pagando a mensalidade. Salvo questões de urgência e emergência, que tem que agir ali para tirar o sujeito do risco e depois, saindo do risco, volta a questão da carência novamente e não ganha a cobertura. Mas esse artigo 11 da lei é muito interessante, porque ele diz o seguinte: lesão é pré-existente, é só aquela que existe prova de conhecimento do segurado. Quer dizer, cabe à seguradora mostrar que o sujeito já sabia que tinha aquela doença quando entrou no plano. Porque ele pode ter feito o plano e daqui a 6 meses ele descobre uma cardiopatia. É claro, ela estava sendo gerida, né? Estava em construção bem antes dessa cardiopatia, ou era uma coisa que ele tinha que não sabia, ou um câncer também, não sabia que tinha câncer, nunca tinha tido uma demanda para procurar algo nesse sentido, e aí descobre 6 meses depois. Então, assim, não é falso, não é inexato, não indicar uma doença essa que você não sabe que tem, né? Salvo se a seguradora provar que tu já tinha conhecimento dela. Mas se você não tinha conhecimento dela, ela não é entendida como algo antigo, algo anterior, é entendido como algo novo. E aí começa a ganhar o tratamento por inteiro. Então, uma peculiaridade aí do seguro-saúde. Alguma dúvida até aqui? Um outro elemento aqui que serve também para todos os seguros, mas estamos compactando aqui nesse setor, responsabilidade civil, é o caso do adimplemento substancial do prêmio. Adimplemento substancial do prêmio. Adimplemento substancial do prêmio. Talvez vocês já tenham ouvido falar
Isso daqui a gente extrai lá da boa-fé objetiva. O artigo 763 do Código Civil, né, de novo aquela mesma rigidez, ele diz o seguinte: o atraso no prêmio leva à rescisão do contrato. O atraso no prêmio impede a indenização. Então, atrasou o prêmio, perdeu tudo. Tudo ou nada. Aí, essa doutrina do adimplemento substancial, que já vem, né, do direito, já vem aí do direito norte-americano, trazem ela como uma derivação da boa-fé, principalmente pelos trabalhos do ministro Rui Rosado de Aguiar, já falecido, ministro do STJ, em que ele ameniza essas circunstâncias diante do contrato de seguro. Então, às vezes, pode ser que você tenha parcelado um determinado prêmio, né? Digamos que parcelou, tinha um prêmio dividido em 4 pagamentos, pagou o primeiro, segundo, terceiro, tudo ok, e no quarto tu atrasou, e para o teu azar é bem no quarto que ocorre o sinistro. Aí tu liga lá para a seguradora, lá, pede a cobertura e tal. E a seguradora diz, não, tu está atrasado e esse atraso levou à rescisão. Aí, não, peraí, adimplemento substancial, vamos pensar o seguinte. Estava atrasado, a seguradora continuou aceitando o cargo e não tinha rescindido o contrato antes, e era uma pequena parte do prêmio, então o prêmio estava substancialmente quitado, faltava só um pouquinho. Então, nessa circunstância, será pago a indenização. E da indenização você desconta aquela parte faltante do prêmio. Até porque você se aproveitou do aviso de sinistro para aí dizer que o contrato estava rescindido. Então, se não te interessava mais manter esse segurado, tinha que ter mandado uma carta para ele dizendo que, tu está atrasado, tem que pagar. Tu não pagou, está rescindido. E um tempo depois ocorre o sinistro, aí não tem que invocar, estava sabendo. Agora, se ela não faz isso, é entendido como falta de cooperação e deslealdade, dizer que está rescindido justamente quando tu pede a cobertura, tendo pago a maior parte do prêmio. Então, é para isso que serve, né, a ideia do adimplemento substancial. Voltando ali para seguro-saúde, por exemplo, você tem até... você pode atrasar durante 1 ano, até 60 dias. Né? Somando todos os seus atrasos de mensalidades, pode fechar até 60 dias, e ainda assim você não perde o seguro-saúde. E quando chegar ali no 50º dia de atraso, eles têm que te avisar, olha, tu está atrasado. Porque se ele não avisa que tu estás atrasado e que em 10 dias vai ser cancelado o plano, eles estão te aceitando e tu está interessante e a vida segue. Então, eles têm o dever de te avisar que você está atrasado e você pode somar até 60 dias de atraso e isso não afeta a manutenção do seguro de saúde. E para o adimplemento substancial é isso, né? Você tendo pago a maior parte do prêmio e o contrato ainda não está rescindido, você consegue a cobertura por parte da seguradora e ela desconta a parte faltante desse prêmio. Essa é a ideia do adimplemento substancial como uma derivação aí da boa-fé objetiva, da função social do contrato de seguro, da importância dele. Mas isso se usa para seguros. Uma época passada, se usava lá em alienação fiduciária em garantia de veículo. Né? E para imóveis também, o sujeito financiou um carro, aí pagou 90% das parcelas do carro, já com juros e tudo, aí faltou 10%. Aí a seguradora entra lá com busca e apreensão para pegar o carro. Aí eles diziam, não, adimplemento substancial, esses 10% continua cobrando dele. Né, parcela, mas dá um jeito, mas por 10% é um exagero fazê-lo perder o carro. Adimplemento substancial. Só que de uns anos para cá, uns 2, 3 anos, isso aí mudou. Então, quer dizer, hoje, mesmo tendo pago ali 95% do carro, naquele setor, fazer entrar o adimplemento substancial é mais difícil e fica sujeito a perder o veículo. E aí esse veículo vai ser leiloado lá pela seguradora e ela vai te devolver um saldo, só que vai leiloar também lá por um preço vil qualquer e o prejuízo é muito grande. Então não dá mais para jogar com isso lá, naquele setor ali. Seguros ainda dá, claro, melhor é não fazê-lo, né? Mas tudo bem. Às vezes pode acontecer de esquecimento, né? Vem os boletos, paga um, paga dois, veio o quarto, tu não olhou direito, se esqueceu, mas também não rescindiu.
o contrato e daqui a pouco tem um sinistro que é a cobertura. Então, seria nessa linha aí. Pergunto para vocês, alguma dúvida? Alguma dúvida de hoje? Alguma colocação? Não, professor. Tudo certo. Então, tá bem, gente. Seguimos, então, na semana que vem. Seguros. Continuamos com os nossos seguros. Na segunda-feira, então, damos aí continuidade aí aos nossos estudos. Então, um abraço para vocês, bom resto de semana. E semana que vem, no mesmo bate-horário, estamos de volta. Ok. Boa semana, então. Boa semana, um Boa abraço semana. a todos aí. Obrigada, boa semana.